Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os 5 piores erros que eu cometi quando eu iniciei no digital. Erros esses que me custaram mais de 50 mil reais investidos, minha saúde física, mental e quase o meu relacionamento. Então, se você não quiser cometer esses mesmos erros, eu te aconselho a assistir até o final. Eu tô no mercado digital tem 5 anos, já vai fazer 6 na verdade, e nesse tempo eu passei por muita coisa, tantos boas quanto muito ruins. Já trabalhei como estrategista, copywriting, vendedora, SDR, social selling, que nada mais é do que trabalhar no direct dos experts. Então eu trabalhei com muitas empresas, trabalhei prestando serviços, já vendi mentorias, consultorias próprias, eu já fiz muita coisa nesse tempo. E eu ranqueei aqui os 5 piores erros que eu cometi para que você não precise passar pelo mesmo que eu passei. E logo de cara eu vou trazer o primeiro erro como o principal e o pior, que é não ter a definição de sucesso para mim. Quando eu iniciei no digital, eu modelei outras pessoas, então eu peguei a definição de sucesso de outras pessoas que tinham valores, personalidades, sonhos diferentes dos meus, e eu peguei aquela definição de sucesso para mim e tentei viver a minha vida baseado naquilo. E obviamente que não deu certo, porque para muitas pessoas o sucesso ele está atrelado muito a dinheiro, fama, ostentação, carro, bolsas de luxo, viagem, ser nômade, sei lá, ser solteiro a vida toda. Muitas pessoas têm essa definição de sucesso no digital. E para mim, sucesso não é isso, não se resume a isso. Sucesso para mim é ter qualidade de vida, é ter a minha fazenda, ter contato com a natureza, ter um lugar para ver o pôr do sol, o nascer do sol, ouvir os passarinhos, como eles estão cantando agora, ter qualidade de vida e liberdade financeira e geográfica e ficar com as pessoas que eu amo, ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Para mim, sucesso hoje se resume a isso. Óbvio que a gente gosta de viajar, a gente gosta de usufruir da vida, mas isso é uma consequência. Essa é a definição de sucesso que eu tenho hoje. Mas lá no meu começo, eu não tinha isso claro em mente. Então, eu acreditava que sucesso era esse primeiro modelo. Era só dinheiro, era só você viajar, ostentar. E eu acabei pegando essa definição de sucesso e trazendo para minha vida. Só que nesse meio tempo, eu acabei me perdendo de mim mesmo, da minha essência. Fiz muita coisa que não fazia sentido e acabou não me preenchendo. Então, a primeira coisa aqui que você tem que ter muito claro é o que é sucesso para você. E sucesso, no sentido literal da palavra, se você procurar aí no Google, no dicionário, vai te dar uma explicação de nada mais do que ter êxito em algo. Então você precisa ter definido o que você quer ter êxito. Isso vai ser a sua definição de sucesso. Porque se você não ter isso definido, você vai acabar aceitando propostas, você vai se conectar com pessoas que não estão alinhadas com aquilo que você quer, com aquilo que é definição de sucesso para você. E isso acaba gerando um sentimento de frustração, um sentimento de inadequação, um sentimento de que você está vivendo a vida dos outros e não a sua. Então, esse foi o primeiro e principal erro que eu cometi. Tenha clareza do que é sucesso para você. Erro número 2, o excesso de informação. Como eu vim da agricultura, eu contei em outro vídeo aqui que a minha história, né, como eu saí da agricultura para trabalhar com o digital, eu era um bichinho do mato, literalmente, eu não tinha conhecimento nenhum de internet, de mexer no celular, o que era copy, o que era texto persuasivo, o que era gatilho de urgência, de escassez, eu não sabia nada, absolutamente nada, então eu tive que aprender do absoluto zero. Por isso, eu sempre tive um sentimento que eu nunca sabia o suficiente. Tudo que eu aprendi nunca estava bom o suficiente. Eu nunca estava preparado o suficiente. Eu sempre tinha algo para aprender. E isso acabou me gerando um sentimento de que eu preciso comprar, investir todos os cursos que eu encontrar pela frente. Tudo que as pessoas me falar que eu tenho que investir, eu vou ter que investir para aumentar esse meu repertório, aumentar o meu conhecimento. E aí eu comecei a consumir, comprar curso, mentoria, e eu acabei, de tanta coisa que eu comprava, eu acabava nem conseguindo finalizar nada até o final, porque geralmente um curso bom em qualquer área, ele é um curso extenso, né? E aí acabava que eu ficava nessa busca infinita
só que ao mesmo tempo eu tinha muita coisa para aprender, para estudar, e aí eu não conseguia concluir nenhum. Esse foi um dos primeiros motivos pelo qual o excesso de informação me travou. E o segundo deles foi o sentimento de não ser boa o suficiente, não ter o conhecimento suficiente. E esse sentimento, ele me gerava essa questão que eu tenho que comprar mais. Qualquer promessa que eu via das pessoas que eu seguia, que eu acompanhava, eu achava que eu precisava. E acabava que eu comprava esses cursos e sempre era mais do mesmo. Era sempre igual, principalmente na criação de conteúdo, na parte de estratégia, era sempre o arroz e feijão bem feito. Só que hoje eu entendo, né, que é o mecanismo único, né, que os experts usam, porque cada um ele traz o mesmo conteúdo, só que eles embalam esse produto de uma forma diferente. E aí, para cada pessoa, eles criam uma promessa diferente, para parecer que são coisas diferentes, mas no fim, o conteúdo ali, o curso, o conhecimento é o mesmo. Então, isso acabou me travando muito, porque eu achava que eu nunca estava preparada suficientemente para iniciar algo, para fazer algo. Isso foi um grande autossabotador meu. E obviamente, como eu falei, eu não conseguia finalizar algo até o final, então eu ficava pulando de galho em galho. Aí eu comprava um curso de tal estratégia, aí eu assistia um pouco, não me identificava, ia para outro, ficava pulando de galho em galho e não dava o tempo necessário para que aquilo desse certo, não aplicava até o final. Então algo que me ajudou muito nesse processo, para eu me policiar e parar de ficar investindo loucamente em qualquer coisa que eu via, é nunca ir para um próximo livro, para um próximo curso, para uma próxima mentoria, para um conhecimento que for, sem eu ter terminado o anterior, sem eu ter aplicado o anterior. Isso hoje eu levo como uma filosofia de vida. É aproveitar ao máximo do conhecimento, do conteúdo que eu já tenho antes de querer investir em outros. E te aconselho fortemente que faça isso também. O erro número 3 foi eu sair copiando a estratégia de todo mundo achando que ia dar certo para mim. Não é porque uma estratégia deu certo para uma pessoa, para um nicho, para um mercado, que ela vai dar certo para você. Porque isso depende muito do mercado, depende muito do produto que você vende, depende muito principalmente de você, da tua personalidade, daquilo que você consegue sustentar a longo prazo. Então, existem hoje milhares de estratégias e cada uma delas tem um perfil de pessoa que se identifica. Tem as pessoas que gostam de trabalhar como blogueiras e se identificam, tem pessoas que não gostam de aparecer e elas trabalham de uma forma onde elas não precisam se expor. Existem N estratégias, existe a criação de conteúdo. Então, se você é uma pessoa que não gosta de expor e tentar seguir uma estratégia de blogueiragem, de você ficar ali expondo muito a sua vida, isso não vai ser sustentável a longo prazo. Então, você precisa entender qual que é o seu perfil, o que você gosta, o que você não gosta, o que tem a ver com você e o que não faz nenhum sentido. Eu mesma, no meu começo, as pessoas me falavam: tem que usar batom vermelho e blazer para passar autoridade. Você tem que ostentar as vendas que você faz, os carros, os lugares que você vai comer, para que as pessoas vejam que você tá bem. Você tem que usar uma paleta de cores, essa aqui foi engraçada. Tem que usar uma paleta de cores, preto, vermelho e dourado, porque são essas as cores de high ticket. São essas as cores caras. E assim eu fazia, porque na minha cabeça esse era o certo, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Como eu era muito leiga, o que me falavam para fazer, eu fazia achando que eu estava fazendo certo. Só que aí no meio do processo eu me perdia. Eu não conseguia sustentar isso a longo prazo, porque eu me sentia, esse foi um sentimento real, eu me senti dentro de um personagem, que toda vez que eu abria a câmera ali para gravar um story, alguma coisa, eu tinha que vestir um personagem que não era eu, vestir uma personagem de cidade grande, sendo que não era eu, não era a minha essência, e eu me sentia muito mal, e obviamente que as pessoas conseguem sentir isso, você comunica isso de forma inconsciente e não verbal, através do seu comportamento, as pessoas do outro lado conseguem sentir. E aí você não gera confiança. Então avalie muito bem as estratégias que você vai aplicar, se elas fazem sentido para você, se elas têm a ver com o seu perfil, se você se sente bem, se você se sente autêntico executando elas. Quarto erro, e tem muito a ver também com excesso de informação, foi deixar o perfeccionismo me paralisar. Eu sou uma pessoa perfeccionista e isso foi um grande desafio, ainda continua sendo, mas hoje eu consigo lidar melhor na minha vida, no meu processo
dentro do mercado digital. Querer sempre ter o conteúdo perfeito, a iluminação perfeita, o microfone perfeito, o cenário perfeito, tudo isso me fez eu me paralisar, me travar, porque eu sempre esperava a melhor condição, queria ter tudo 100%, senão eu não fazia nada. Ou é 8 ou é 80, era sempre assim. E isso acabava me travando muito, tanto que agora eu tô gravando aqui nesse cenário no quintal de casa, para quebrar muito disso. E particularmente eu tenho gostado muito, achado que tem ficado muito melhor, tem combinado muito mais comigo. E eu confesso para vocês que até então eu nunca senti um sentimento tão ruim quanto você saber que você é boa em algo, que você tem muito conhecimento e experiência para passar para as outras pessoas, e você vê outras pessoas com menos conhecimento e experiência que você tendo mais resultado porque elas executam mais. Esse é o grande ponto aqui do perfeccionismo. Você sabe muito, você tem muita bagagem e experiência, só que por você se travar querendo sempre fazer algo perfeito, você acaba não tendo tanto resultado quanto quem executa mais que você. O grande segredo do digital, das pessoas que têm resultado no digital é esse. Não necessariamente você vai ganhar bem, ter mais resultado porque você é um bom profissional. Mas se você executar, se você se posicionar, aí sim você vai ter mais resultado, mesmo que você não seja o melhor profissional. No digital ganha quem é mais visto e não o melhor. Isso parece ser muito injusto, mas é a verdade nua e crua do digital. E o erro número 5 é você não investir logo no início na sua marca pessoal. Como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei, a maioria desse tempo eu trabalhei para outras pessoas, usando a minha imagem, só que divulgando o produto de outras pessoas. E eu hoje vejo isso como um grande erro, porque se eu tivesse começado desde o início a desenvolver a minha marca pessoal, a desenvolver, a compartilhar os meus valores, os meus conteúdos, as minhas experiências, documentar a minha jornada, compartilhar, né, como que estava sendo a minha jornada, eu tenho certeza que eu teria hoje uma audiência muito maior. Só que eu não fiz isso. Em vez disso, eu ficava divulgando e falando de outras pessoas, dos produtores quando eu era afiliada, da empresa quando eu estava trabalhando na prestação de serviço. Então eu sempre ficava enaltecendo a imagem dos outros e não a minha. Hoje eu vejo que a marca pessoal nossa é o ativo mais importante, dentro ou fora do digital, porque é por ela que você vai conseguir fazer com que as pessoas se conectem com você, que as oportunidades que têm a ver com você cheguem até você. As pessoas só compram e confiam em quem elas conhecem. Então, quando você compartilha a sua visão de mundo, aquilo que você acredita, os seus valores, quais que são os seus sonhos, quais são as suas dificuldades no processo, na jornada, você se conecta com as outras pessoas e isso gera uma confiança muito maior na hora de você vender qualquer produto ou serviço. E esses foram os 5 piores erros que eu cometi no meu início no digital. Então, se você pegar e aplicar isso na tua vida, eu tenho certeza que você vai economizar tempo, dinheiro e frustração. Vai por mim. Nesse vídeo eu falei sobre os 5 piores erros, mas nesse outro vídeo aqui que eu vou deixar de indicação para vocês, eu dou conselhos para que você que está iniciando no digital inicie da forma mais ágil e mais assertiva possível. Então clica aqui e assista.